Ok. Eu não sei se a gente poderia agora conversar um pouco a respeito da dimensão política dessa questão da violência doméstica, né? É um tema que aparentemente as pessoas pensam que, bom, violência doméstica acontece dentro de casa, com as pessoas que são parentes consanguíneas ou parentes por afeto ou vizinhança ou amigos, né? Mas será que tem uma dimensão política essa questão? Né, eu acho que quando a gente pensa nas consequências, né, da violência doméstica, não apenas no plano individual e pessoal, né, daquela pessoa que sofre a violência, é mesmo que indiretamente, né, porque uma criança que assiste o pai e a mãe discutindo e se agredindo, essa criança ela vai crescer com um padrão de conduta que parece que tratar mal as pessoas, ser agressivo é normal. Né? Então essa forma de comunicação violenta, ela vai levar para outros locais. E aí você vê, né? Por exemplo, o quanto que cresce, pelo menos assim, eu acredito que está crescendo sim, a violência na escola. Né? Então a violência na escola eu vejo como um reflexo da violência que tem dentro de casa. Porque a gente não pode, né, pensar que as coisas não começam em casa, elas começam em casa. Porque é lá que a gente aprende a como tratar as pessoas, a como resolver determinados problemas. Né? Infelizmente, muitas vezes, essa casa é um local em que a criança ela vai aprendendo exatamente o contrário do que é necessário para uma convivência civilizada entre as pessoas. Né? Então, até mesmo, né, eu acho importante, né, mostrar que muitos criminosos violentos, quando você vai conhecer a vida dele, a história pessoal, você vai encontrar uma infância carregada de violência. Né? Tanto que aqueles que cometem crimes violentos, eles sempre, de alguma forma, mesmo que com a negligência dos pais que deixavam ele fazer tudo o que ele queria, né, que também é, né, como eu falei, uma das formas de violência, esse indivíduo, ele age violentamente em qualquer ambiente, né? E aí a gente vê a violência urbana, por exemplo, né? Então uma pessoa que às vezes ela poderia, né? Vamos supor, ele quer pegar um objeto de alguém, mas ele não se contenta com isso. Ele dá uma coronhada, ele machuca a pessoa, né? Então é uma violência gratuita, porque muitas vezes esse indivíduo você vai encontrar essa história de violência doméstica. E quando você vê, por exemplo, a situação dos assassinos seriais, todos têm um passado de violência doméstica. Então nós estamos falando de um tipo de violência que ela ultrapassa os limites do lar e ela vai para as ruas, para os clubes, para as escolas, Ela para qualquer influencia o lugar. futuro. Exatamente, né? Então, quanto mais violenta é uma determinada comunidade, uma determinada sociedade, é porque a família está violenta. Essa sociedade é um reflexo dessa família que ali reside. Uhum. Edna, você poderia comentar essas observações? Importante, até porque, às vezes, inclusive, essa constatação de que o não reconhecimento levará a tendências desastrosas do ponto de vista da sociedade, que nos impele a, às vezes, parar e falar para onde a gente vai. Então, quando, por exemplo, a área de saúde, e a Cecília Minaio tem discutido muito isso no Brasil, ela não traz uma demonstração, ela não revela o fenômeno da violência. Como ele dentro do equipamento da saúde, o que a gente vê são os agravos da saúde, são a forma de materialização do adoecimento, mas a gente deixa de ver o que gerou. Então, se a gente fosse perceber de fato as múltiplas faces que tem, os diversos cenários e como a violência tem sido analisada de forma compartimentalizada por diversos segmentos, a gente chegaria à constatação que violência se enfrenta com uma política de proteção. E uma política de proteção, ela precisa encontrar pessoas que entendam do fenômeno. Ou seja, precisa da coragem histórica de sentar as pessoas que entendem cada qual do seu fenômeno e pensar como a gente faz para que a gente reconheça as faces da violência e que a gente possa propor
uma ferramenta que seja capaz de dar a visibilidade necessária. Muitas vezes, quando eu vejo alguém internado no hospital, eu digo, nossa, mais uma vítima de violência, as pessoas, não foi isso, foi uma briga na família. Como se isso não fosse violência. Mas é, e mata. Ou seja, você também está retomando essa questão da necessidade das políticas públicas, né? Do Estado se organizar para fazer um atendimento disso. E aí, Lúcia? Eu acho que vai um pouco além, né? Na verdade, no caso específico da violência contra as mulheres, tem a lei própria que muitas vezes não é aplicada, né? E se você prestar atenção, a própria sociedade se divide achando se deve ou não aplicar a lei, né? E o próprio judiciário. Quantas decisões a gente vê por aí, juízes falando que a lei não tem constitucionalidade. Como se a gente não vivesse num Estado de direito, né, democrático de direito, onde existem meios legais para se levantar a inconstitucionalidade de uma lei ou não. O fato é que a lei é vigente e tem que ser cumprida, né? Mas não, realmente não tem aparato para que isso seja cumprido. Por mais que as coisas tenham se modificado, ainda tem a dificuldade. As mulheres vão à delegacia e, como não existe gente o suficiente trabalhando numa delegacia das mulheres, elas são convocadas a representar aquele fato depois de um tempo absurdo. Às vezes voltam, elas têm 6 meses para representar o boletim de ocorrência. Às vezes voltam dali a 3 meses para serem informadas que não vai dar naquele dia para voltar em outro, né? E daí vai o pedido da medida protetiva para um juiz, que dependendo do juiz, olha aquilo e fala, ai não, tantas estão pedindo, deve ser à toa. E não tem, parece, uma estrutura psicossocial ali, para que ajude esse juiz a tomar a decisão correta e aplicar a medida protetiva como deve ser aplicada. Então, eu acho que isso das políticas públicas é bem mais amplo, né, do que a gente imagina, principalmente nisso do apoio social. Isso eu acho assim, impressionante. Existem mulheres que acham um absurdo existir uma Lei Maria da Penha, sendo que é um avanço de proteção indiscutível. Eu acho que a Lúcia trouxe para a gente uma questão que é o seguinte, ela falou que tem juízes que não aplicam a lei, que muitas vezes acham que ela não deveria existir, né? Eu acho que isso representa um desafio para a universidade, né? E aí eu proponho que a gente converse agora sobre qual é o papel da universidade, né, nessa questão da atenção, da reflexão, do pensar a respeito da violência doméstica. Vamos? Bom, posso começar? Sim, claro. Eu acredito que todos os cursos que de alguma forma vai existir uma intervenção profissional, né, daquele aluno que está ali frequentando o curso futuramente, deveria ter, sim, como eu disse, uma disciplina voltada, né, para a questão da violência doméstica e também que ela tivesse uma visão multidisciplinar em determinadas situações, né, onde cada profissional poderia mostrar em que ele estaria apto a contribuir. Então, eu vejo que até mesmo, né, quando a gente fala que a violência doméstica ela fica guardada dentro de casa e não sai, né, ela não é denunciada, ela não é reconhecida, a própria universidade também faz isso, quando não toca nesse assunto. E muitas universidades poderiam fazer, né, alguma mudança nesse sentido e não fazem, né? Felizmente a gente está em uma universidade que faz isso, né? Nós temos a disciplina de práticas de formação, em que os alunos de diferentes cursos podem, né, optar por uma disciplina relacionada à violência doméstica. Mas é importante, né, que assim, a sociedade, né, cobre
dos futuros profissionais através das universidades, sejam elas públicas ou privadas, o que é que cada um pode fazer para não acabar com esse problema, que ele nunca vai acabar, né? Mas para minimizar a frequência com que essa problemática ocorre. Olha, para se ter uma ideia, né, da questão da violência contra a mulher, do quanto ela é comum e perigosa, a cada 15 minutos uma mulher é morta no mundo pelo companheiro dela. Então, se a gente está aqui, né, há quase uma hora, no mínimo 4 mulheres já morreram. Então, é alguma coisa muito séria, que é necessário que se faça alguma coisa o mais rápido possível. Muito obrigada. Edna? Além da formação, a universidade tem a responsabilidade social de levar para um patamar de divulgação, eventos, produção de teses, produção de pesquisa, a extensão. São momentos em que a universidade adentra a sociedade. E a universidade tem uma característica, ela está diante da produção do novo, ela está e ela está dentro da história. Então, a história gradativamente muda o fenômeno e ela tem a possibilidade de dialogar com essa mudança. Então, eu acredito, a produção, os editores de periódico não podem se ausentar. Nós precisamos fazer com que isso seja evidente, claro. Ok. Lúcia? E eu acho que deve ser fomentado cada vez mais a necessidade de estágios, né? Desses profissionais que estão se formando frequentarem estágios que eles possam ser capacitados a ter uma visão multidisciplinar, capacitados na prática. Estágios que ofereçam formação nessa área, né? Sim, exatamente. Então, assim, é bem importante que o profissional, quando se forme, já tenha uma noção do que se trata, porque é um tema muito arraigado, né? E que precisa, com certeza, de toda a estrutura social para ser minimizado, como diz a Fátima. Ok. Eu queria, assim, que super rapidamente cada uma de vocês falasse 2 palavras para marcar essa discussão. Acho que substituir, né, as relações agressivas por gentileza, respeito, cuidado, eu acho que esse talvez seja o grande caminho. Edna? Acreditar que a violência não é o único modo de viver e que nós podemos acreditar que a vida e o amor são alternativas plenamente possíveis no mundo moderno. Lúcia? Prática diária de direitos humanos e cidadania. Olha, só esses temas, só essas falas de vocês, eu acho que renderiam assim várias discussões. E eu acho que elas condensaram de uma maneira assim muito adequada e muito esperançosa a nossa discussão, né? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui para esse debate. Queria destacar a importância de termos conversado sobre isso, né? Agradecer os telespectadores e dizer a eles que talvez daqui a um tempo nos encontremos de novo no programa Campinas, os desafios da metrópole. Muito obrigada.